Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Terapia, mais uma quarta-feira, aqui diretamente da FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada aqui em Nova Russas. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí de casa, através do Meet, chegando mais, e a todos que estão aqui presentes, aqui na sede, né? Toda semana está bonita, casa cheia. Todos muito bem-vindos. E nesse primeiro momento eu gostaria de convidar todos para que a gente pudesse se conectar com os nossos guias, com os nossos mentores, que a gente se sentisse presentes aqui nesse momento, se desligasse do mundo lá fora e que a gente pudesse nessa conexão aumentar nossas vibrações, pedindo o amparo, o auxílio do irmão maior, do nosso Mestre Jesus, para que nesse momento estejamos abertos ao aprendizado que será disponibilizado nessa noite de hoje e que possamos deixar aqui as nossas angústias, as aflições, as dores, sairmos daqui cada vez mais fortalecidos na nossa fé, em conexão com a nossa caminhada, e que a gente possa tirar algum aprendizado hoje para que a gente possa levar na nossa vida, seja nos nossos relacionamentos com as outras pessoas e conosco mesmo. Jesus nos abençoe, nos proteja, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Oriente ali, por favor. Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa série de palestras, que, na verdade, quando é comigo aqui na sede, a gente vem fazendo o estudo de forma sistemática, né, eu não nem dizer muito que é palestra, né, a gente está mais direcionado para o estudo do Evangelho, e a gente vem seguindo uma sequência. Acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos, ou 3, teve a Joelma aqui fazendo a palestra também, falando sobre a lei de amor. Uma palestra muito emocionante, para quem se lembra, né? Muito bonita a palestra. E ela estava aqui no roteiro já para vir, porque os palestrantes de fora, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, eles são livres, fazem palestras de forma aleatória, eles que propõem o tema. E a gente, vez ou outra, também sai um pouquinho do roteiro. Mas a gente aqui está no capítulo 11, nós começamos desde a introdução até estamos no capítulo 11, que fala amar ao próximo como a si mesmo. Já falamos sobre o maior mandamento, dai a César o que é de César, e hoje nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. E vamos trazer a lei de amor. Como são textos grandes, eu destaquei algumas partes dos 3 textos. Nós vamos ter aqui, se eu não me engano, Lázaro, Sansão, e tem mais um que a gente vai logo identificar aqui, que são os autores dos 3 textos, para a gente poder refletir. É um tema, eu dizia que bastante importante para as nossas vidas nesse momento, para que a gente possa vivenciar. E fala sobre essa máxima do Cristo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, vamos diretamente a esse primeiro trecho do texto, para que a gente possa trazer as reflexões nessa noite de hoje. Então, o item 8 começa da seguinte forma. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, tem as sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, como vocês puderam perceber, eu destaquei 3 pontos para a gente poder aprofundar um pouco esse nosso processo de evolução. Porque muitas vezes a gente observa e olha a história como aquele povo primitivo que existiu. Quem vai estudar os livros de histórias vê que já existiu aquele povo primitivo antigamente. Só que, dentro do nosso processo evolutivo, nós já fomos esse povo primitivo. Já habitamos esse planeta em reencarnações anteriores como esse povo primitivo. E nós viemos nesse processo de crescimento. Então, os instintos que nós tínhamos, vamos dizer assim, ainda temos, está em transformação, é o ponto de partida no início da sua jornada evolutiva. O ser se manifesta primariamente pelos instintos. São as pulsões básicas, a força vital que impulsiona a existência e a sobrevivência. Pensemos nos seres mais primitivos ou nas fases iniciais da nossa própria evolução como espíritos.
É a fase da necessidade do eu, em sua forma mais rudimentar. Então, eu diria, quando a gente olha, claro, essa imagem, como a gente já viu em outras circunstâncias, filmes, livros, né, essa fase aqui é uma fase de centralização do eu, do si mesmo. O foco são as nossas próprias necessidades. É a nossa segurança, é a nossa satisfação. Então, eu diria que é a base do que mais tarde viria a ser, que viria a se tornar o egoísmo em nós. Começa aqui, porque tudo é o eu. Não tem essa coisa de sentimentos ainda desenvolvido nessa fase. Então, aí vai se tornando essa uma das principais necessidades de podar essas imperfeições que o espírito precisa superar. Então, a evolução moral também, ela não se dá como um salto. A gente não sai desse processo de ser primitivo, de homem rudimentar, dessa fase dos instintos, e já passa diretamente para onde nós estamos hoje. Tem um processo gradual para que a gente possa chegar aqui e até se libertar dessa questão do egoísmo, que todos nós estamos trabalhando para isso. E aí, quando vem as sensações, vamos para essa questão aqui, trazendo um resumo. Aqui já é um estágio que pode indicar uma forma de corrupção ou desvio, como o texto traz para a gente. Isso sugere que, ao invés de elevar os instintos para sentimentos superiores, o ser pode se deter na busca pelo prazer imediato, na satisfação do sentido sem o propósito moral. É quando o instinto, em vez de ser sublimado, é deturbado pela busca egoísta e desequilibrada, caracterizando uma fase de estagnação moral, ainda que haja um avanço intelectual. A sensibilidade aqui não está a serviço do bem comum, mas ainda na questão do individualismo. Então, quando a gente olha para essa parte aqui, que fala sobre o avanço intelectual, a gente percebe que não é uma garantia de um progresso moral. Isso, normalmente, quase sempre acontece de forma desbalanceada. A gente se desenvolve de forma intelectual e a moral ela vai ficando aquém um pouco dentro desse processo. Exatamente por causa dessas circunstâncias, por se perder no caminho, né? Então, quando a gente olha para cá e olha esse que é alguns vícios, né? Aqui tem o vício da bebida, do cigarro, dos jogos, mas tem muitos outros vícios que fazem parte do nosso sentimento. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, como tantos outros. Que nós já falamos em semanas anteriores, abordamos um pouco mais esses temas. Então, isso tudo faz com que a gente atrase essa nossa marcha de crescimento, do nosso progresso individual. Então, essa transição do eu para o nós é que precisa ser feita, né? Saindo dessa busca egoísta para a questão de uma solidariedade, de uma fraternidade, de maneira geral, olhando o ser, o mundo como um todo, como nós, na verdade. E aqui vem a questão dos sentimentos. Aqui nós já entramos na esfera da verdadeira elevação, tá? Mas claro que esses 3 pontos aqui que são colocados, existe aí séculos de trabalho árduo, de desenvolvimento, de autoconhecimento, para a gente poder chegar até aqui. Como disse anteriormente, a vida não dá saltos. Então, aqui nós entramos na esfera da verdadeira elevação. Com a instrução e a purificação, ou seja, com o progresso moral e intelectual, o ser humano transcende a mera sensibilidade material e desenvolve aí os sentimentos. Estes são os instintos sublimados, direcionados para o belo, para o bom, para o justo. É a capacidade da empatia, da compaixão, da solidariedade e, acima de tudo, o amor em sua acepção mais elevada. É aqui onde a gente se permite começar a sentir, né? E a gente vai percebendo que essa evolução espiritual ela não é um processo de eliminação das outras características que nós tivemos anteriormente, como, por exemplo, a primitiva, ela transforma, né? O espírito ele não mata também o instinto, ele simplesmente ele o eleva. Ele não se livra das sensações, mas, de certa forma, ele vai direcionando essas sensações para quê? Para propósitos mais nobres, mais altruístas, sempre direcionados para o amor. Agora, esse amor que nós estamos falando aqui, a lei de amor,
ele é diferente da maioria do entendimento que nós temos desse amor, como eu já falei em outras oportunidades, né? Aquele amor que você faz assim, coraçãozinho para lá, para cá, eu te amo, às vezes da boca para fora. É um sentimento muito mais amplo do que isso. Porque esse amor aqui, ela é uma centelha divina que a gente vai ver, que nós todos temos dentro da gente, e que um dia nós vamos conseguir senti-lo de forma plena, sem julgamentos, sem distinção, sem clubismos, vamos dizer assim. A gente vai entrar um pouco mais nesse mérito um pouco mais à frente. Voltando para o texto de Lázaro, do Evangelho, mais alguns trechos para a gente poder refletir. A essência dos ensinos de Jesus. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então, Lázaro aqui revela que o amor ele é de uma categoria superior. Ele não é apenas um sentimento, ele é o sentimento. É diferente, ele está acima de todos os outros. É por isso que eu estou dizendo que não é esse amor que a gente acha que é simples. Eu amo meu filho, minha família, minha mãe, essa coisa toda. É um amor que está acima disso tudo. Então, aqui a gente vai entender, quando a gente vai para esse texto aqui, e vai lembrar do maior mandamento que o próprio Cristo deixou para a gente. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não utilizou-se de nenhum outro verbo, a não ser o verbo amar. E é esse o sentimento sublime que nós estamos aqui para aprender a desenvolvê-lo dentro de nós. E hoje, de certa forma, eu espero que ao final dessa fala a gente consiga, como eu, de certa forma, fui tocado ao preparar esse trabalho aqui, esse momento de reflexão, para que a gente pudesse reflexionar juntos, a gente pudesse tentar vislumbrar um pouquinho do que é isso, porque eu não sei. Eu confesso a vocês que eu terminei de preparar, eu falei assim, nossa, como a gente está longe de entender o que é o amor, esse amor de verdade. Porque o amor, na verdade, é como um sol interior. Não o amor no sentido vulgar do termo, como eu falei, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É muito além do que isso daqui, dessa questão da Terra. Porque o sol, quando ele fala que esse sol interior, nós entendemos que todos nós temos o quê? Uma centelha divina. Uma centelha é uma faísca, uma luzinha mínima que tem. Todo mundo tem. Agora, a gente precisa que a gente desenvolva para que ela cresça. E para que isso aconteça, a gente precisa alimentar. Como é que a gente prepara um fogo? Né? Colocando mais lenha, vai colocando, aumentando, vai colocando coisas para que ele possa crescer. Então, de que a gente deve se alimentar para que essa centelha se transforme nesse sol? Lembrei até do que eu sugeri no estudo de sábado, de Divaldo Franco, incorporado com Bezerra de Menezes, né? Ele falando desse sol, né? Ele fala com aquela força toda assim, chega a gente sente. Eu acho que o Divaldo sentiu o que é isso, um pouquinho desse amor, essa conexão desse trabalho que ele fazia. Então, esse sol interior, ele representa também essa força vital que todos nós temos, essa luz que ilumina muitas vezes, que precisa que a gente seja, como eu já sugeri, que a gente consiga se transformar num pouquinho de luz na vida das outras pessoas. E é de forma simples, não precisa de muita coisa, não. Então, aqui, essa luz, ela ajuda a iluminar as nossas almas. E ela vai dissipando, ela vai apagando as trevas, ela vai dissipando ali a ignorância, o egoísmo, e vai nutrindo o nosso crescimento espiritual. Porque, afinal de contas, o que a luz faz? Ela ilumina, inclusive, as sombras. A sombra é o quê? Falta de luz. Então, todos nós, quem estuda um pouco de psicologia, Carl Gustav Jung, a própria Joana de Anjos, que eu trouxe aqui um trecho, é um livro fantástico que precisa ser estudado, que é Amor Imbatível, Amor, trouxe algumas reflexões sobre ele, fala muito sobre essa questão da nossa sombra. Todos nós temos essa sombra que precisa ser iluminada por essa centelha divina que está dentro de nós. Aqui é onde vai mudar tudo. O que mais o texto traz para a gente? Bem, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama,
porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si. Dá para entender o que é isso aqui, quando fala? Né? Então, eu destaquei alguns trechos aqui para que a gente pudesse reflexionar, porque quando fala aqui essa questão da personalidade, ela fala que se refere ao nosso ego, à nossa individualidade, né? Ao egoísmo, de certa forma. O verdadeiro amor, ele faz com que a gente possa transcender essa visão limitada que nós temos de nós mesmos e nos conectar com os outros. É o autoconhecimento. Quando a gente adquire esse processo, a gente começa a entender e se amar também um pouco mais para que a gente possa amar os outros. E fala aqui da fusão dos seres, né? Então, significa que essa compreensão profunda que todos os seres, todos, fazem parte de uma só, de uma grande família universal. Né? O Divaldo também fala, me lembrei agora, da família cósmica do amor. Então, a gente gosta de falar sobre os familiares, sobre nós mesmos, mas nós todos somos uma grande família que estamos aqui, independente de quem seja. E aí vem para cá, para a questão das misérias, ultrapassando a sua humanidade, na verdade, ele fala aqui também, essa manifestação do próprio Espírito se manifestando sobre a matéria. E aqui é o amor, a sua forma mais elevada. Porque, como diz aquela frase, nós aqui somos espíritos, temos uma experiência aqui na carne, na verdade. Nós somos seres espirituais. Então, quando fala que também ama com amplo amor seus irmãos em dores, aqui o amor é aquela história dele não ser seletivo, como eu falei. Não restrito a um círculo de amigos, essas pessoas que torcem para o meu time, que fazem parte da minha religião, que são meus familiares, eu vou amar essas aqui, que é muito mais fácil. E essa palavra amor, quando ela veio para cá, a gente vai falar um pouco mais também à frente sobre isso, ela tem tonalidades diferentes, porque Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos. Só que é com o mesmo amor que eu amo as pessoas mais próximas? Não é do mesmo jeito. Mas amar compreendendo a forma como eles agem, como eles pensam, que muitas vezes eles podem estar muito mais próximo daquele ser instintivo, próximo dos vícios, dessas questões, do que alguém que já evoluiu um pouco mais, que já desenvolveu um pouco mais essa moral, que já se destacou mais nesse âmbito do que somente da inteligência. E aí, com esse entendimento, a gente ama, sim, essas pessoas. E não os torna nossos inimigos, não nos torna antagônicos a essas pessoas, né? Não, eu sou contra, fulano é isso, eu sou do A, tu é do B, então não gosto de você. E não é dessa forma que está ensinando aqui para a gente. Quando fala que não conhece nem a angústia, né, que eu destaquei aqui também, da alma, nem a miséria do corpo, então, esse amor verdadeiro, ele gera para a gente uma paz de espírito. Que a angústia ela não vai conseguir penetrar. É se sentir pleno. Então, é uma serenidade que a dor física não consegue abalar. As pessoas que amam, a gente está sempre buscando, de certa forma, a felicidade. Né? E aí você acaba que com esse amor, a gente não se deixa abater pelas dificuldades que a vida nos oferece. As vicissitudes chamadas, como o próprio Evangelho diz para a gente. E aqui uma frase para destacar, junto com uma imagem, trazendo um ambiente para a gente poder refletir, que o amor é a chave para a felicidade individual e a harmonia social. Ao amar, o indivíduo não apenas melhora a vida dos outros, mas encontra uma fonte inesgotável de paz e alegria para si mesmo. Vocês acham que numa imagem como essa aqui, dentro dessa proposta que nós estamos colocando, existe alguém aqui com inveja de alguém, desejando a coisa que é do outro, querendo tomar o prato de comida, teu tá melhor do que esse? O cara que está na cadeira de roda tem inveja do que está em pé, do que não anda. Dentro dessa perspectiva aqui, até o jardim de harmonia, né? Harmônico, Harmony Garden, é um local de plenitude, de paz.
como se fosse uma colônia espiritual, mas o nosso planeta está destinado a ser assim. E para que isso aconteça, nós precisamos nos qualificar a pertencer a isso, porque o amor, ele se revela como um ciclo virtuoso. Ao amar, a gente se torna mais feliz. E essa felicidade, ela irradia, inspirando outras pessoas, construindo um mundo melhor e mais harmonioso. Quem já viu a corrente do bem? Né? Tem uns vídeos na internet que um vai, ajuda aqui, aí aquele ajuda o outro, aquele ajuda o outro, vem e volta para a pessoa. O bem que a gente faz, ele volta. E se todo mundo estiver fazendo bem, como é que vai ser? Será que é ruim? Por que é que a gente vive num mundo tão difícil ainda? Nós ainda temos, e não vamos olhar para os outros. A gente precisa olhar para aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Porque se cada um fizer o seu trabalho, automaticamente a gente vai partir para uma coisa que parece utópica. Não, isso não existe. Mas depende da gente. Então, todos aqueles que estão hoje sobre o planeta Terra, que já estão com essa intenção de ajudar, de ser bom, de difundir o amor, elas vão ser selecionadas a permanecerem num planeta melhor. E aí a gente vai ter um pouco mais disso aqui que a gente está vendo. De harmonia, de amor, de comemorar com a vitória dos outros, vai eliminar a inveja, ciúme, vai ter um trabalho ainda dentro desse processo. Mas nós já estamos nos libertando de tudo isso. E a gente vai também falar um pouco mais. Então, aí vem as duas palavras divinas. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos. E os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação. A reencarnação triunfando sobre a morte revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não se perde nada. Não é mais os suplícios que ela conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Então, é um processo contínuo de aprimoramento, onde cada nova vida que nós temos é uma oportunidade de corrigir as falhas do futuro, do passado, desculpa, e desenvolver um futuro melhor. Esses potenciais que todos nós temos, né, que a gente possa se elevar, que a gente possa transfigurar tudo isso em um novo ser, cada vez melhor. Então, não é castigo, como muitos pensam, então estou tendo que vir para cá para pagar. Não é castigo, mas uma oportunidade fantástica da nossa jornada evolutiva, de aprender, se desenvolver, crescer, amar e voltar para casa, melhorados. Que exemplifica um pouco disso tudo. O amor é a chave evolutiva que nos eleva nos instintos, dos instintos à felicidade. Um sol interior que, junto à reencarnação, nos liberta da matéria e nos conduz à gloriosa conquista do nosso ser. Então, nós temos um caminho pela frente. E nós estamos com essa chave dentro de nós. E aí vem aqui o que eu me lembrei agora do livro da Joana de Ângeles, O Amor, Imbatível Amor. Faz parte da série psicológica dela também. O amor ali está como uma força suprema de evolução. O amor, ela diz que é uma substância criadora e mantenedora do universo, que nos liberta da herança dos nossos instintos mais básicos, aqueles que nós vimos lá no início. Então, nos prepara para que a gente possa caminhar. É a chave evolutiva. E aqui nós vamos ter outra perspectiva também, que o amor é a contribuição psicoterapêutica para o si profundo. Esse si profundo, né, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é o eu profundo. É o self chamado. Né? Então, ele vai restaurando o interesse pela vida e diluindo as tendências inferiores. É a força que transforma a cultura e a civilização, tornando-se o antídoto para as enfermidades modernas e impulsionando o ser humano à conquista da sua plenitude e angelitude. Está falando sobre o antídoto, sobre esses problemas que a gente vive hoje. Ansiedade, dor, depressão, tudo que a gente sente pode ser eliminado somente com as nossas emoções, com o nosso sentimento, quando a gente vibra o amor.
Em todas as suas nuances, é claro. Né? O amor é o quê? É a caridade em ação. O que é a caridade? Ser benevolente para com todo mundo. Ser indulgente para com os erros alheios. É perdoar as ofensas. Aí a gente vai esmiuçando tudo isso. Isso é amar. Só que no dia a dia, a gente ainda não consegue vivenciar isso na plenitude. É por isso que a gente precisa trabalhar. E quando a Joana de Anjos fala dessa questão do si profundo, do eu profundo, né, do self, que ela é essa união do meu consciente junto com o meu inconsciente, vai formar tudo isso. Então, é a soma de todas as minhas existências, das minhas trajetórias, tudo que eu trago, a minha herança que eu carrego, que precisa ser transformada e se tornar um só. E o foco disso tudo é o amor. Essa totalidade toda se forma nisso. Então, isso tudo vai se convergendo, trazendo a gente para que a gente se une numa coisa só, sem nenhum tipo de máscaras, sem nenhum instinto negativo, sem ego, sem essa superficialidade, né? É o nosso verdadeiro eu se mostrando da forma como a gente se mostra na espiritualidade. Lá não tem como a gente usar máscaras. Lá é real, é energia. Não tem como esconder. Aqui a gente pode, né, usar máscara, fingir que está tudo bem, que não sei o quê. Eu sou bonzinho, na verdade, o que importa é o que está dentro. Não adianta, né? Então, esse é o caminho dessa busca da angelitude. E quando a gente olha para essa imagem aqui, tem esse ser fazendo todo o diferencial do mundo que a gente vive ainda nas sombras para um mundo bem melhor. A gente vai ver mais imagens semelhantes a essa aqui durante a nossa fala. Voltando para o texto agora de Fénelon, né? Ele diz que o homem mais abjeto, o homem mais vil, o mais criminoso, aquela pessoa terrível, tem por um ser ou por um objeto qualquer afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la, e atingindo frequentemente proporções sublimes. É tão interessante quando fala isso, porque essa afeição, por mais restrita que seja, né? Porque a pessoa ela é ruim, a pessoa não presta, como a gente diz, vil, mas ela gosta de alguma coisa, ela gosta do animal, ela gosta da mãe, ela gosta. E é interessante que quando a gente está num trabalho, vou trazer aqui um trecho de um trabalho, está muito difícil a resolução, aquele ser está muito reincidente no mal, não quer ver, a gente procura voltar para o passado para ele se encontrar com um ser muito querido, às vezes é a mãe. E aí ele não aguenta. Ele se dobra, às vezes ele chora, se envergonha de estar fazendo tudo aquilo e tem uma pessoa que ele ama que está vendo aquilo que ele se tornou. É incrível, é emocionante nesse momento, quando a gente chega numa fase dessa, a gente faz oração, a gente melhora, porque às vezes é difícil, uma pessoa que vive séculos no mal, de repente querer que ela se torne boa de uma hora para outra. Não é assim que funciona, né? Ela vai passar por um processo muito longo. Mas é mostrado uma verdade. Não sei se vocês lembram agora, me ocorreu aquele trecho do filme do Divaldo Franco, onde o obsessor está lá e ele está com a filha dele, né? E ele começa a identificar ali, perceber que o Divaldo está adotando a mãe dele. E aí o Divaldo disse, eu lhe amo. Ele disse, eu não vou conseguir isso agora. Né? Eu vou tentar, mas eu não consigo. Há muito tempo de ódio. Então, mas eu vou deixar você, siga em paz e tudo. Então, a gente percebe que ali leva tempo essa transformação. Mas é preciso que ela inicie para que isso aconteça, né? Então, quando a gente vê essas pessoas mais difíceis, eu volto para a fala de Jesus. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. E não é essa ovelha, não são as pessoas da minha igreja, não são as pessoas aqui do centro, são a humanidade de forma geral, de todos os planetas que a gente conhece. Todos um dia vão crescer e evoluir. Cada um está na sua trajetória. Então, vai desenvolvendo essa chama que tem dentro. Porque a gente precisa entender também que essa maldade, ela não é a essência do ser. Ela é uma camada superficial, como às vezes a gente vê também na questão dos corações. As sensitivas às vezes percebem o coração preto, uma crosta, que a gente vai colocando energia rosa, energia verde, forma de pedra, ela vai quebrando ali as camadas, até que ele possa aparecer, né? A gente tem depoimento do trabalho acontecendo. Então, muitas vezes, não é o mal, o mal ele é temporário. Né? E esse bem ele vai superar e vai
se desenvolver como o amor. O que nós temos aqui? Algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Então, aqui, Fenelon aborda uma das maiores dificuldades do ser humano enfrenta no caminho da evolução, né, moral, que é esse egoísmo da afeição, como eu citei agora há pouco. A gente já falou, a gente tem muita coisa para falar, estou vendo que o tempo está passando muito rápido aqui. Quando o tema é bom, a coisa voa, né? Então, a tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer. É a lei de amor. É o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina. O que está dizendo para a gente aqui? É uma perspectiva de que a gente precisa ter paciência, né? Porque a caminhada vai ser longa, perseverante, né? Nessa trajetória, e vai lembrar para a gente que esse amor que a gente está dizendo aqui, que parece ser uma coisa inatingível, ele é o objetivo divino para todos nós. Ele não é só alcançável, mas é inevitável que nós o alcançaremos um dia. Então, essa estrada ela pode ser longa, mas o destino é certo. Não tem como, porque o amor, ela é essa lei suprema do universo que todos nós estamos destinados. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada, e por esse fogo sagrado, o verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes, todas elas filhas do amor. Quem está disposto? Essa aqui é um resumo, basicamente, assim, e aqui fala sobre o que a Terra está fadada. A Terra será purificada. E a gente sabe disso, nós estudamos anteriormente que nosso planeta, né, é uma terra de expiações e provas e de exílio que está se transformando. É a separação dos bodes das ovelhas. É a separação do joio e do trigo que foi anunciado. São previsões que estão aqui acontecendo. Então, esse fogo sagrado aqui, ele se refere não como um castigo, mas o poder transformador do amor. Né? E é essa força desse fogo que vai queimar essas mazelas. O egoísmo, essas paixões inferiores que nós nos referimos anteriormente, a própria ignorância, né? Elevando a todos nós, né, o ser humano, a um estado maior de pureza e de harmonia. Eu sempre pergunto para vocês, quem é que quer ser feliz? Todo mundo quer. Quem é que quer ser saudável? Todo mundo quer. O que é que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Aí é a parte difícil, porque precisa de paciência, de humildade, devotamento, abnegação, resignação, sacrifício. Não é fácil. E às vezes, até para um atendimento como esse, pede para fazer lá um tratamento para mim, você não quer nem vir, nem acompanhar, aprender um pouquinho, quer que os outros façam por ela. Cada um de nós é responsável por nós mesmos. É claro que tem pessoas que estão sem condições. E aí você pode, sim, se colocar à disposição para fazer o tratamento por outra pessoa. Mas desde que você esteja lúcido, esteja bem, dê para acompanhar, não dá para vir presencialmente hoje, né? Tem uma pessoa que não, estou gripada, não vou para prejudicar as outras pessoas, manda o link que eu assisto de casa. Não é válido. Né? Então, é sobre isso. Né? Então, aqui nós temos essa visão para a gente, que ela nos inspira, porque a vida não é essa tragédia que muitas vezes a gente olha sempre e só vê o lado negativo das coisas. Tem o que nos aguarda no futuro são coisas boas, mas para a gente precisa se colocar numa situação de merecimento, para que isso aconteça com a gente. E aqui, mais uma vez, a gente traz essa perspectiva aqui do planeta, porque fala que a Terra se transformará
de morada de prova de exílio, um lugar de paz e de felicidade. Quem é que não quer, né? Então, aqui a Terra é um palco das nossas lutas. É o local para onde a gente veio para cá, realmente para expiações, para as dores, para aprendizado, tem tudo isso. E é para todo mundo, cada um no seu processo. Então, nela, como diz o próprio Evangelho, os espíritos imperfeitos expurgam, né, as suas faltas e também adquirem virtudes que ainda lhes faltam. Porque nós já temos virtudes. Muitas. Quando é que a gente faz essa avaliação? Será que a gente olha só, por exemplo, para os nossos defeitos? O que eu já tenho de bom? A gente tem o hábito de fazer essa autoavaliação. Eu sempre trago isso, que uma vez foi na faculdade, a professora pediu para anotar 10 qualidades e 10 defeitos. Pensa numa coisa difícil da gente identificar. Nos outros é bem facinho, principalmente os defeitos. A gente vê logo ali, fulano é assim, é assado. Mas e eu? Quais são os meus defeitos? O que é que eu preciso corrigir? Mas quais são minhas qualidades também? Será que é fácil a gente numerar sem ser, né? Pô, será que eu estou sendo muito, né, colocando, né, isso aqui como uma qualidade? Será que eu tenho realmente essa qualidade? Mas isso faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre quem a gente é e o que é que precisa ser melhorado. A Terra não está condenada a esse tipo de situação de sofrimento eterno. Ela se regenerará. E a gente está vivendo já esse processo, né? Não é de uma hora para outra, como muitos pensam, vai vir um tsunami, um terremoto, acabar com tudo, vai começar. A gente está vivenciando isso. E depende também de nós contribuirmos para que isso aconteça, nossa vibração, nossa energia. Porque se todos nós já estivéssemos vibrando essa energia do amor, já estaríamos vivendo num mundo regenerado. Como ainda não, é necessário que outras coisas aconteçam. Tá? Pedir para o pessoal do salão, pedir para fazer silêncio, tá? Para não atrapalhar os outros que estão acompanhando. Tá? Então, aqui a gente volta para a questão do Evangelho mais uma vez. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira o bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço e vos peço. Amai-vos. E vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se no Elísio, quer dizer, no paraíso, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Foi o que eu acabei de dizer, na verdade, eu antecipei isso aqui, né? Então, fala aqui, sua prática é difícil. É difícil a gente fazer aquilo tudo ali. Ele, de certa forma, não ignora aqui que amar de forma universal, dessa forma como é pedido para amar de verdade, é um desafio. Mas garante que esse esforço que a gente vai fazer ele não é em vão. Né? Pois tem benefícios. A gente não costuma fazer, não, eu faço se eu não gosto de trocar. Aqui é o contrário, já está determinado. Se eu fizer, automaticamente eu vou ser feliz. Automaticamente eu vou ser saudável. Então, esse paraíso todo que a gente sonha, né? Essa responsabilidade dessa transformação da Terra, ela está nas nossas mãos também. E o amor é a ferramenta que nós temos para ajudar a alavancar. Quem não tiver de acordo, não tem problema. Vem a história do exílio de novo. Nós seremos atraídos para planetas mais atrasados. E isso, segundo os livros nos trazem, dizem que aproximadamente 2/3 da humanidade será exilada. Mas isso vai ser ruim? Não. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Se eu estou sendo exilado, é porque é para o meu aprendizado. Aqui não está sendo suficiente, eu vou ter que passar por mais. E eu vou ajudar esse outro local a se desenvolver. Então, está tudo certo. Mas se eu quero ficar num lugar melhorzinho, vamos se esforçar, né? A responsabilidade pela transformação da Terra está em nossas mãos. E o amor é a única ferramenta necessária para alcançá-la. Então, aqui, de certa forma, ajuda a gente a se libertar de, vamos dizer assim, de salvadores externos. Né? A gente espera que venha alguém para me salvar. O Cristo já salvou a gente, tirou o pecado. Não, ele ensinou a gente como a gente vai fazer. Os políticos vão me ajudar, o avanço tecnológico,
o líder religioso vai me salvar, vai me curar. Não vai. É a gente, ó, a responsabilidade pela nossa cura, os tratamentos que são feitos aqui na casa, 99% é responsabilidade nossa. É retirar do peso, é retirar daquela camada, mas é a gente que precisa conduzir a nossa própria cura com o nosso comportamento, porque senão volta tudo de novo. É um auxílio. Então é preciso que a gente tenha lucidez. E às vezes a gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir, venha para cá, que você vai ser curado, e pronto, e está tudo certo. Eu não preciso ter esforço nenhum. É fácil, né? Quem disse que ia ser fácil? Tem alguma coisa fácil na vida da gente, meu povo? Não tem. Então há necessidade de esforço. Essa grande revolução que a humanidade tanto anseia, ela não é externa, ela é interna. Ela parte de dentro de nós. Então, amai bastante a fim de seres amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada dia. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. Isso aqui é Santo Agostinho na sua essência, na questão 919 do Livro dos Espíritos. O que é preciso fazer para evoluir nessa vida? Ele cita que isso aqui a gente faça todos os dias. Fazer aos outros aquilo que a gente queria que fosse feito. E quando eu identifico que eu não fiz, eu mudo. Então, o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. Aqui já é a sanção. É o último trecho, como a gente fala lá do Evangelho, né? E são alguns trechos. Porque depois, se vocês quiserem se aprofundar mais, vão lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. E leiam isso tudo na íntegra, ou estudem, né? Então, esse aprofundamento é bastante interessante. O que mais ele traz para a gente? Crede que estas sábias palavras, amai bastante para seres amados, caminharão, elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo e invariável. A permuta universal de amor ao próximo, por ele, os espíritos encarnados, julgando o sentido melhor, se estenderão nas mãos desde os confins do vosso planeta, reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Então, aqui, praticamente, o trecho final, né, que Sansão traz para a gente, traz uma visão inspiradora, vamos dizer assim, para o futuro. Ele deixa a gente entender que a humanidade ela vai ser unificada e todas as injustiças serão destruídas. As guerras não teremos mais, né? Então, a gente vai, através dessa aplicação do amor, e a gente vê que esse é o grande, poderia dizer, que é o milagre do século futuro, que está para acontecer. E, mais uma vez, eu trago aquela imagem dividida, que o amor é o nosso maior legado. E a única revolução capaz de transformar o mundo. Quando a gente fala revolução, né, já pensa logo em armas, em armamento, essas coisas todas. Então, são os nossos atos de bondade, de compaixão, de caridade. Esses são os verdadeiros patrimônios que nós acumulamos nessa nossa jornada espiritual. Né? Quando fala aqui sobre esse legado. O que é legado? É o que a gente vai deixar? Né? Muitas vezes a gente pensa que legado é o patrimônio que a gente vai deixar. Ó, fulano deixou um legado literário, bastante livros, deixou um patrimônio de imóveis. Que legado é esse? Aqui a gente está se referindo à questão de sentimentos. O legado voltado para a questão do amor. E essa é a nossa herança mais valiosa. Esse é o reflexo verdadeiro do nosso progresso. É a prova que essa nossa passagem aqui pela Terra não foi em vão. Porque quantas devem ter sido as encarnações que nós já passamos por aqui e não evoluímos, que nós estagnamos. Então, é o momento de crescer, de desenvolver, de não ficar parado, de aproveitar essa oportunidade, de que não seja em vão esse processo. Então,
voltando àquela história, a verdadeira transformação, a mudança, ela não vem de fora para dentro. Ela está dentro de nós, né? Ela vem de dentro para fora. E esse amor deve ser, como eu já falei, eu gosto de usar essa palavra cultivado, porque é uma coisa que precisa ser alimentada. Já utilizei essa analogia com as plantas, né? Quando você planta uma semente, até ela se tornar uma árvore, uma planta, uma flor, ela trazer as flores ou os frutos, tem todo um processo de cultivo, de aguar, de podar, de colocar carinho, amor, para que ela não morra, que ela cresça e se desenvolva. E assim esse sentimento deve ser feito dentro de todos nós. Bem, a vida humana é uma busca por liberdade e felicidade, e o amor é a chave para alcançá-la. Muitas vezes nós podemos nos encontrar assim, como se fosse num labirinto, perdidos na escuridão da dor, do sofrimento, né? Só olha para as coisas negativas, que nada dá certo na minha vida, eu não consigo enxergar que nós temos a chave para a saída. É um olhar diferenciado. É a busca do autoconhecimento. E não é do dia para a noite que acontece. Ela vai acontecendo de forma gradativa. E aos poucos a gente vai abrindo, quebrando muros, abrindo barreiras e passando por esse local de luz, de felicidade, de amor, né? Essa emancipação, dessa libertação desses grilhões que perdem a gente, que prendem a gente, na verdade. A gente, às vezes, se encontra e olha assim, poxa, não tem saída. Porque a gente está olhando para o lugar errado. Do que a gente tem se alimentado? Eu diria para vocês que talvez um livro mais importante é esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não custa R$10, a gente pode ter ele como livro de cabeceira, baixar na internet, fazer uma leitura. Tem tudo que a gente precisa aqui para desenvolver esse amor, para desenvolver o entendimento sobre a vida, sobre as dores. Só que no momento que está doendo, a gente esquece. Por isso que precisa ser alimentado. Porque eu vou uma vez por semana na igreja, na religião, assisto uma palestra e o resto eu esqueço. Isso tem que alimentar todo dia. Um momento de reflexão, tira 10 minutos. Sabe? Eu posto todo dia o evangelho no grupo. Não sei se vocês leem ou não. Mas é um momento que a gente tem para dar uma leitura e fazer uma breve reflexão. É importante. Então, vamos aqui seguindo já para a gente poder encerrar, né? O tempo está acabando, mas tem umas frases aqui para a gente poder refletir ainda. Para se expressar, o amor penetra de diferentes formas, convidando à reflexão sobre a vida. Essa reflexão é muito importante. Quais são as nossas prioridades? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Qual a minha prioridade nessa vida? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou igual um robô? Todo dia fazendo a mesma coisa? Acordo, escovo o dente, trabalho, almoço, durmo. Não saio dessa rotina, aí tem as contas para pagar, aí problema para resolver. Eu fico, não tiro um tempinho para mim. Preciso cuidar também do meu corpo, do meu espírito, ter um pouco de lazer, dar atenção, tem tudo isso. É um pacotão. E às vezes a gente fica nesse automatismo todo que a gente não vê, a vida já passou e a gente não fez quase nada. Então, quais são nossas prioridades? A gente pode se interrogar sobre isso. O que realmente importa na minha vida? O que importa? São só coisas materiais? São importantíssimas, claro. Nós vivemos no mundo material, mas é só isso? Se define a isso? Ou tem mais coisa que eu preciso me atentar? Então, como é que está diante do tema proposto hoje? Como está a minha capacidade de amar? Para refletir. Será que eu amo o suficiente? Será que eu me amo? Para que eu me ame, eu preciso me libertar de todo aquele processo de dor, de sofrimento dos meus defeitos, né? Porque o amor, na verdade, ele está em tudo. O amor está em todos. Está em todos os lugares. E eu diria que a nossa missão é reconhecer isso e permitir que isso desabroche dentro da gente. Que essa luz cresça, né? E que a gente possa parar um pouco mais para fazer reflexões como essa que foi proposta agora. Para que aí a gente possa alcançar esse objetivo. Né? Quando fala aqui, vamos lá,
O que é que mantém a gente nesse lado sombra? Paixões inferiores, o egoísmo, o ódio, a ignorância. Mas, qual é a promessa que tem lá? O amor vencerá. Isso aqui tudo é temporário, tudo é passageiro. O tempo que a gente vai continuar vivenciando isso daqui depende da gente. Mudar, virar a chave, para que a gente permita que esse amor vença de forma definitiva. Então, aqui a gente vê como fala sobre vencer, implica, de certa forma, numa luta, numa batalha que a gente vive. É como aquela história que tem um cãozinho de um lado aqui e um anjinho do outro. Eles são representatividade do nosso consciente, do nosso inconsciente. É uma batalha que a gente vive dentro de nós. Mas a gente precisa reconhecer esse diabinho que tem aqui ainda, né? Claro que eu estou falando no sentido figurado, mas é um lado sombra que tem dentro da gente que precisa ser trabalhado, libertando dessas paixões inferiores, do egoísmo, do ódio, da ignorância, e despertando a caridade, o amor, a fraternidade. Isso precisa começar da gente, né? Dessa libertação. Então, vamos encerrar com essa frase. O amor vencerá. É a garantia de que a Terra, no devido tempo, se tornará um mundo de regeneração. É a certeza de que a lei do progresso moral é ininterrupta, ela é ininterrupta, e que a paz e a felicidade são o nosso destino coletivo. A nossa missão é alinharmos-nos com essa força para acelerar a nossa própria evolução e a do nosso planeta. Então, é uma evolução minha e coletiva. Fazer